Segundo Reis 18:28. Então, pondo-se em pé, Rabsaqué clamou em alta voz, na língua judaica, dizendo: Ouvi a palavra do grande rei, o rei da Assíria. No tempo do rei Ezequias, o povo de Deus, nomeadamente o reino do sul, as tribos de Judá e Benjamim, enfrentaram um inimigo poderosíssimo, o rei da Assíria, que enviou Rabsaqué para intimidar o povo de Deus. O inimigo de Israel, como o nosso inimigo, tenta intimidar, desencorajar, enfraquecer o povo do Senhor. Ele faz isso, vemos neste texto e nos versos que vamos ler a seguir, ele faz isso colocando dúvidas no coração daqueles que são do Senhor, dúvidas acerca dos outros, dúvidas acerca deles mesmos e dúvidas acerca de Deus. Como é que Rabsaqué, como é que o rei da Síria colocou dúvidas sobre os outros no povo de Deus? Lemos nos versos 29 e no verso 31, a primeira parte, aquilo que Rabsaqué disse. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: Certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, pois assim diz o rei da Assíria. Não vos engane, Ezequias, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor. Não deis ouvidos a Ezequias. O nosso adversário faz também isto. Ele coloca, muitas vezes, na mente daqueles que são servos de Deus, ele coloca dúvidas em relação àqueles que são servos do Senhor, que vêm até nós com a palavra do Senhor. Ezequias foi um rei que buscou a Deus e colocou muitas coisas em ordem em Judá. Ele foi um rei que quis levar o povo a confiar no Senhor. Ele era um servo do Senhor. Mas a estratégia do adversário é colocar dúvidas sobre aquilo que os irmãos, aqueles que são enviados por Deus, aqueles que são servos de Deus, nos falam, nos dizem. Mas também ele quer colocar dúvidas sobre nós mesmos. Como Rabsaqué, ele quis colocar dúvidas sobre eles mesmos, sobre o povo de Deus. O nosso adversário quer colocar dúvidas sobre a nossa identidade. O rei Ezequias, pela boca de Rabsaqué, aliciou o povo de Deus com falsas promessas, dando a entender que tudo era igual. Fazei paz comigo, saí a mim, coma cada um da sua vida e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de azeite e de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias quando vos envenena, dizendo: O Senhor nos livrará. Ele estava a aliciar o povo de Deus com falsas promessas, dando a entender que tudo é igual. Eles podiam ter uma terra igual. Eles tinham de se render porque assim poderiam ter paz, ter uma terra semelhante e ter vida e não morte. O que ele queria é que eles mudassem de identidade, deixassem de ser o povo de Deus, eles podiam beber da sua água, enquanto ele não os levasse para outra terra. E aí o objetivo é que eles perdessem a sua identidade. E a dúvida que ele queria colocar, e a dúvida que o nosso adversário quer colocar na nossa vida tantas vezes é sobre a nossa identidade. O Senhor nos livrará. Esta é a nossa identidade. Deus é o nosso Deus. Ele nos livrará. Mas também ele queria colocar dúvidas sobre Deus. Duvidar de Deus, levando o povo de Deus a deixar de crer no Senhor. Por isso diz nos versos 33 a 35, Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? E ele fala aqui de todos estes deuses que não puderam livrar os seus povos do rei da Assíria. Dentre todos os deuses das terras, quais são os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livre Jerusalém da minha mão?
que ele queria colocar era a dúvida no coração do povo de que Deus não ia livrar, Deus não tinha poder para livrar o seu povo, para que eles deixassem de crer no Deus eterno, todo-poderoso, Criador de todas as coisas, que tinha estabelecido com eles um pacto. É o Deus que nos ama, é o Deus que nos salva, é o Senhor que nos livra. Rabsaque era um falso, podemos dizer, profeta. Jesus disse para nos acautelarmos com falsos profetas. E por isso nós temos de discernir quem é servo de Deus, quem está cheio do Espírito Santo. E desses, não duvidar, receber ajuda, apoio, encorajamento, correção. E Deus vai colocar na nossa vida aqueles que nos vão ajudar. Rabsaque era um falso profeta e por isso temos de estar firmes na nossa identidade. Quem nós somos. A identidade que nos é dada por Jesus. O que nos define não é nada a não ser a promessa de vida eterna que nós temos em Jesus. A salvação que nós temos em Jesus. Rabsaque é um falso profeta e por isso nós temos de confiar apenas no Senhor. Confiar apenas em Deus. Em todas as circunstâncias, mesmo quando elas aparentemente nos parecem contrárias, difíceis, são tudo ao contrário daquilo que seria de esperar. Mas nós podemos e temos de confiar em Deus. E foi isso que Israel fez, ou melhor, Judá fez. Deram ouvidos a Ezequias, firmaram-se na identidade que eles tinham no Senhor e confiaram no seu Deus. E Deus lhes deu uma grande vitória sobre o rei da Síria. E assim Deus também fará conosco.